estar aqui com vocês, é sempre uma alegria estar na casa de vocês. Esse texto que eu fico dentro ali, está quase vazio, não está cheio assim, é uma coisa linda, está uma fica maravilhoso, um domingo maravilhoso, é uma felicidade estar aqui. Para a gente definir rumos, escolher caminhos, nós precisamos de duas informações antes de escolher o caminho. Para onde queremos ir e aonde estamos. Se não tivermos essas duas informações, nós não conseguimos escolher caminho. Se não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. É isso? Na vida não é diferente. Para escolhermos caminhos, precisamos responder algumas questões mais profundas sobre a vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, coisas desse gênero. E dessa forma, essas questões elas chegam através de vários emissários, para que a gente desperta. As verdades e as lições não chegam por um caminho único. Jesus não foi um caminho único. Ele foi aquele que sintetizou e que organizou tudo, e o maior de todos. Mas as lições já tinham começado a chegar antes. O próprio Moisés define a lei do amor. Amar a Deus por todas as coisas como o maior mandamento, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, as coisas já vêm ocorrendo. Nessa direção da importância de definirmos respostas que possam direcionar os nossos caminhos, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, vai nos dizer: nós vivemos, pensamos, agimos, eis o que é positivo. Nós morreremos, isto não é menos céu. Deixando a terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente, ou tudo se acabará sem retorno. Vale a pena pensar nisso, diz o codificador. Ou seja, se não respondermos estas questões, nós vamos andar à deriva. Porque não sabemos que somos, para onde vamos, qual é o nosso destino. Da mesma forma que Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, no item 2, na entrada dos problemas da existência, vai nos dizer as mesmas coisas com palavras diferentes. O que importa, antes de tudo, é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, que ideias fazemos do universo e suas leis. Tudo isso é de importância capital, porque é de conformidade com estas ideias, com estas respostas, que nós vamos direcionar os nossos atos. Jesus falou a mesma coisa, com palavras mais curtas, mas sintetizando tudo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Responder essas questões é ir atrás da verdade para que a gente possa direcionar os nossos atos. Se não, andamos à deriva ou andamos sem rumo, e aí a gente toma decisões e escolhas de acordo com a nossa compreensão. Então, que compreensão temos da vida? É preciso que a gente vá atrás da verdade. Há uns 10, 11 anos atrás, eu estava numa casa espírita, depois de uma palestra, as pessoas foram para o passe, algumas para atendimento fraterno. Uma mãe me procurou e pediu que eu falasse com o filho. O filho estava já no atendimento fraterno, já estava conversando com alguém. Mas ela deve ter gostado da palestra, ou achou que o tema encaixava naquilo que ela precisava, ou que o filho precisava. E me conta que o filho tinha perdido a visão de uma vista por glaucoma. Estava perdendo a visão da outra por glaucoma. E estava revoltado. Aí eu pensei com meus gordões, mas a gente arruma cá né? O que dizer a um jovem de 19 anos está ficando cego para motivá-lo para a vida? Mas como a gente nunca está sozinho, deve vir a inspiração, né? E a partir daí eu uso sempre nos atendimentos fraternos que faço, eu uso sempre essa colocação. E sem eu saber, eu já utilizava antes de ser dito. O jovem veio, introduzimos a conversa e eu disse a ele: diante das dificuldades que você está vivendo, você tem duas alternativas apenas. Passar o resto da vida lamentando e achando que deu azar e que Deus não é justo. Ou vai buscar respostas. Respostas que te façam compreender e encarar os desafios. Temos desafios por aí? Como é que a gente encara? Que olhar a gente tem? Então precisamos dar uma olhadinha. Nós temos uma série de teorias. Nós precisamos depurá-las. É mais fácil de perceber na ciência. A gente cria uma série. Eu li há muito tempo atrás, não lembro aonde, quando fiz essa palestra, eu lembrei dessa passagem, dessa leitura, não lembro a fonte, não lembro o autor, não lembro nada.
Mas alguém havia dito que o ser humano cria uma série de teses, de teorias, e que menos de 5% é aproveitável. 95% mais vai para o lixo, porque não são verdades. Ele cria uma tese e depois vai consolidar essa tese. Assim funciona na ciência, cria uma série de coisas que a maioria vai para o lixo. Mas a gente pensa que menos de 5% foi aproveitado e já nos trouxe tantos recursos, facilidades aí pela ciência e pela tecnologia, é porque vamos depurando. A gente cria certas coisas e acha que é verdade, depois descobre que não. Começamos lá na antiguidade, né? Acreditamos que a Terra é o centro do universo. Depois fomos depurando e descobrimos que não é o centro do universo. E chegamos ao Sol como centro do universo. Depuramos mais ainda e descobrimos que o universo não tem centro. E coisa interessante, Einstein vai dizer que vivemos um universo em expansão e fora dele existe um poder pensante e um poder atuante. Eu pergunto, será que Einstein deu Kardec? Porque essa é a resposta da pergunta do Livro dos Espíritos com outras palavras. Mas se estamos num universo em expansão, vamos refletir um pouquinho? Se ele está em expansão, está sendo construído. E se está sendo construído, Deus ainda não descansou. O sétimo dia ainda não chegou. Ok? Se ele está construindo ainda, é porque não terminou. Se não terminou, o sétimo dia não chegou. Então não podemos considerar que são dias contados a partir do giro da Terra sobre seu próprio eixo. É outro tipo de ciclo. 6 fases, Deus conclui a obra. No sétimo ele descansa. Então o sétimo não chegou ainda, nem sei se o sexto já chegou. Como é que a gente tem que olhar para as coisas? E na vida não é diferente. Para fazer isso é necessário que a gente use a lógica. O que é usar a lógica? Usar a razão. Para entender a vida e ir atrás das verdades. E assim que a gente faz isso com muita propriedade na ciência. Esquece de fazer isso, às vezes, nas questões do dia a dia. É por isso que o codificador disse, não aceite nada que a sua razão não aceite. Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E percebe a necessidade de progresso em duas áreas. Progresso intelectual e progresso moral. Que a gente coloca intelectual aqui, simbolicamente, e moral aqui. Mas é propriedade do ser pensante. Nós temos que desenvolver esses dois progressos. E aí ele formula a pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Eu gosto de falar com frequência dessa pergunta, porque ela é importante para a gente definir algumas coisas. E pergunta se o progresso moral dos sentimentos segue sempre o progresso intelectual. E os imortais respondem que é sua consequência, mas não lhe segue de imediato. Se a gente observar a inteligência, já trouxe muitas coisas aí. Mas as nossas relações ainda são conturbadas, doentias, travamos guerras, conflitos. Quando eu falo de guerra, não estou falando de guerra entre países, não. Estou falando das guerras que a gente trava no trânsito, no ambiente familiar, internamente, porque ainda temos problemas nessa área dos sentimentos. Então o codificador pede mais explicações. Mantém o mesmo número de perguntas, 780. Pergunta a ele, como pode o progresso intelectual, a inteligência, conduzir ao progresso moral? Os mortais respondem, fazendo o homem compreender, possa ele então discernir e fazer escolhas. Se o progresso moral é consequência do intelectual, já concluímos que a inteligência é instrumento, é meio, não é finalidade. Mas é necessária. Para quê? Para que a gente decida, tenha discernimento, decida, faça escolhas. Mas o que abastece essa inteligência para fazer escolhas são os valores do coração que Deus nos envia por vários caminhos. Então precisamos depurar. Temos para a vida algumas teorias. Temos algumas alternativas. E nós vamos ver adiante as principais alternativas. Eu sintetizei algumas alternativas que nós temos na vida. Mas elas podem ser expandidas. E eu sintetizei e ficou assim, ó. Vocês conseguem enxergar daí? Talvez não, né? Não tem problema, eu vou pegar por partes. Mas eu deixo todo. Depois, se alguém quiser esse material, a gente manda, porque garanto para vocês, 95% ou mais da doutrina espírita está aqui. Kardec falou sobre cada uma dessas figuras que estão desenhadas aí, inclusive as setinhas. Se a gente pegar cada uma delas, vai expandir em doutrina espírita com a doutrina trazida por Kardec. Trazida por Kardec, os espíritos trouxeram através da codificação de Kardec. Então vamos ver por partes.
Temos o início? Temos? Tivemos o início? Nós, se estamos aqui, tivemos que ter um começo, né? Senão seríamos tão eternos quanto Deus. Não tem sentido. Né? Fica até livrada disso. Quando é o nosso início? Porque conforme a nossa compreensão, nós vamos direcionar a vida. Uns dizem que é quando une-se dois cabeças no ventre materno. Outros, o início perdeu-se nos tempos. Kardec pergunta aos imortais quando foi esse início. E eles respondem que isso ainda está nos mistérios da divindade. Não está ao nosso alcance. Ainda. Eu creio que Jesus sabia. Né? Deve saber. Devia saber. E deve saber. Mas tivemos o início. Aí temos que fazer a primeira pergunta. Aquilo que eu pus ali, eu não falei, mas é um fluxograma, onde você, em função das respostas, tem perguntas e respostas, em função das perguntas, você tem algumas ações, algumas atitudes a tomar, algumas consequências, alguma sequência de fatos. Então vamos para a primeira pergunta. Somos só o corpo? Não. É sim ou não? Não é isso? Nós temos essas duas alternativas. Somos só o corpo ou não somos só o corpo? Mas temos que pensar em todas as alternativas, porque em função dessas alternativas nós temos consequências. Nós temos direcionamentos da vida. Então vamos pensar primeiro que somos só o corpo. Quais as alternativas que nós temos para o nosso futuro? Nascemos, vivemos muito pouco, morremos e ao fim. Acabou. Não tem mais nada. Se somos só o corpo vai desintegrar-se. Né? Apesar que alguns andaram guardando aí o corpinho para o futuro, mas não serve de nada. Né? Você viu para a arqueologia levantar um pouquinho sobre a história desses povos. Então, essa é a alternativa. Aí eu pergunto, se esta é a alternativa, qual é o melhor investimento que a gente pode fazer no futuro? Qual é o nosso futuro? Se esta é a alternativa, qual é o nosso futuro? O túmulo. Cemitério. Então, o melhor investimento que pode fazer no futuro é comprar um terreno no cemitério. Aí constrói a casinha lá, quem gosta muito de pompa, né? Põe mármore, traz mármore de Carrara, faz essas coisas. Não precisa ser muito grande. O ocupante não vai locomover-se lá dentro. Precisa fazer pequenininho. Tá? Às vezes a gente quer cada grande, né? Mas não precisa. Esse é o futuro que a gente tem. E muitos de nós vivemos assim. Essa é a teoria materialista. Nós somos só a matéria. E vivemos como tal. Então, se a gente tem este pensamento, a gente vive assim. E se nós temos esse pensamento, eu pergunto, e se esta é a alternativa, o que estamos fazendo aqui? Estamos perdendo tempo. Vamos aproveitar a vida. Vamos usufruir. Vamos fazer um monte de besteira, porque depois acabou. Né? Vamos passar por cima dos outros. Vamos entrar para a política e tomar um pouquinho. Não tem mais nada, depois acabou. E Sócrates vai dizer isso claramente. Se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos. Pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do corpo, mas também da alma. É que Sócrates já tinha a noção da alma, nem falamos em alma ainda, não chegamos na alma ainda. Tá? Mas ele já tinha essa noção, ou seja, acabou, se é o fim, acabou, não tem mais nada. Então, para os perversos, as contas estão todas acertadas na morte. Mas também, tudo que fizermos de bom, não serve de nada. Então precisamos ir além. Temos, se somos só o corpo, essa é a alternativa. Se não somos só o corpo, o que somos? Precisamos responder essas questões. Somos alma ou espírito. Fora do corpo, espírito. No corpo, alma, a essência. Porque estamos associados ao corpo. Fora dele, nós somos o espírito. Essa é a única diferença entre alma e espírito trazida pelo codificador. E é nesta condição de espírito, as coisas começam a mudar um pouquinho. É nesta condição de espírito que Jesus disse, Deus é Pai. Pai do espírito. Matéria faz parte da obra. Vai desintegrar, vai se misturar, vai se regenerar e assim por diante. Então, Deus é Pai do espírito. E aí nós temos que mudar o pensamento. Se somos espíritos, nós temos outras alternativas. Esta é a teoria espiritualista. O espiritualismo está aí. Qualquer um que entenda e pense que nós temos algo além do corpo é espiritualista. Então aí tem as teorias espiritualistas. Kardec vai dizer, muito cuidadoso que eu era, porque a ideia não era criticar e nem contestar ninguém, ele vai dizer que não veio, a doutrina espírita não veio combater nenhuma religião, nenhuma filosofia religiosa. Veio combater o materialismo. Por quê? Porque é o materialismo que não dá futuro, e não dando futuro a gente vai aproveitar
do jeito que der, sem medir consequências às nossas vidas. E muitos vivem assim. Então, a doutrina espírita veio combater o materialismo e apresentar mais profundamente respostas sobre nós, sobre a vida e sobre Deus. Mas aí surge uma outra pergunta. Esse espírito é mortal ou imortal? Ele é imortal? Esse ser, essa alma, esse espírito é imortal? É sim. Vocês veem que a lógica do fluxograma é essa, é sim ou não? Tá? O fluxograma ele é mais utilizado para programação de computadores, para a gente definir o que a gente quer que o computador responda em cada situação. Às vezes, não, o computador pensa. Não pensa, ele faz o que a gente manda mesmo fazer. Ele soma, ajusta e faz o que a gente manda fazer. Bom, vamos pensar primeiro que o espírito não é imortal. Não sendo imortal, qual é a alternativa que a gente tem? Não tem futuro. Se ele não é imortal, ele vai morrer, vai desaparecer. A alternativa é a mesma. Morrer, viver muito ou pouco e morrer. Não mudou a alternativa. Se não somos imortais, a alternativa é a mesma. É fim. Há uns dizem que vamos voltar ao todo, que saímos um pedacinho do todo e vamos voltar ao todo. É a mesma coisa que o fim. Vamos pensar por isso um pouquinho. Se você pegar um conta-gotas, aperta um pouquinho, aparece a gotinha na ponta. Todo mundo já deve ter visto isso, né? A gotinha. Você consegue identificar a gota. Se você pingar a gota num copo, você identifica a gota. Agora, se pingar a gota aqui dentro, voltando para o todo, você identifica aquela gota? Então é o fim da gota. É o fim de nós. Portanto, não sendo imortais, é o fim. Então precisamos da imortalidade. Para que precisamos da imortalidade? Para termos um futuro. Sem imortalidade não há futuro. Você consegue visualizar isso? Se vamos nos exterminar, se acabou, não tem futuro. O futuro é o fim. Então precisamos da imortalidade para termos um futuro. Sem isso não temos futuro. Já falei aqui, vou falar de novo. Vitor Hugo, poeta, fazendo discurso do sepultamento de uma jovem amiga de família, ele que estava no exílio, numa ilha do Canal da Mancha, uma ilha inglesa, por determinação de Napoleão. Naquela época tinha intolerância, então se a gente discordasse do governo, era expulso. Hoje não tem mais intolerância. Pois é. Mas eles fizeram amizade, uma jovem dessa família, que a família de Vitor Hugo fez amizade, veio a falecer. E ele fez um belo discurso sobre o sentido da vida e da morte, essas interpretações que os gênios são capazes. E Vitor Hugo era um gênio. E Kardec, esse discurso foi publicado nos jornais franceses da época, Kardec viu esse discurso nos jornais e ficou impressionado. Levou para a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e leu lá esse discurso. Por quê? E disse o codificador, tudo que nós estamos fazendo com a doutrina espírita, nascente está trazendo, Vitor Hugo disse aqui sobre a vida e a morte. E o clima ficou tão elevado nessa assembleia, que a jovem que houvera falecido, Emily de Coudron, manifestou-se deixando, através de uma médium presente, a senhora Costel, deixa uma bela mensagem. Eu não falava o nome quando falava desse tema, eu falo Emily de Coudron, porque um dia alguém falava, será que é parente minha? Eu sou Coudron. De repente alguém e deixa uma bela mensagem. Eu cito os dois por quê? Até para reforçar. Se nós temos entre nós alguém que está angustiado, sofrendo, perturbado, dificuldade de encarar a ausência de um ente querido que partiu, tanto o discurso do poeta quanto a manifestação da jovem são altamente consoladores. Não sei se eu vou fazer uma palestra sobre isso aqui. Eu já tenho uma palestra que eu faço sobre esse tema. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Se alguém quiser este material que eu estou passando hoje, se quiser esse material de Vitor Hugo, é só mandar um e-mail, o e-mail está no final. Para que alguém quiser material para estudar, porque esse material serve muito para estudo, essa sequência que eu tenho feito aqui. Ela é boa para grupo de estudo, para estudar e refletir um pouquinho. E até para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões. Então precisamos do futuro. Então Vitor Hugo vai dizer nesse discurso que o ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade, amar seria o suplício. Verdade? Se é o fim, se vamos desaparecer, se não somos imortais, podemos dizer que quando morre um ente querido, perdemos. Porque é uma perda. Não há reencontro. Só a imortalidade oferece
a oportunidade do reencontro. Eu tenho dito que a imortalidade é o alicerce para a edificação do futuro. Sem a imortalidade não edificamos nada. Então temos o compromisso de edificar o nosso futuro em cima da imortalidade. Foi tema de uma conferência estadual espírita, que tivemos agora a 21ª, né? Agora, final de semana retrasado. E lá pela 16ª ou 17ª, o tema foi Construindo a Consciência da Imortalidade. Eu trouxe esse tema do Nordeste, apresentei, fui fazer uma palestra lá e me pediram esse tema. E aí, como eu gostei do tema, eu ofereci o Conselho da Federação Espírita do Paraná, e foi o tema escolhido para a conferência, a 16ª ou 17ª conferência. É só procurar lá, Construindo a Consciência da Imortalidade, vale a pena assistir o material que esse pessoal que veio falar sobre imortalidade nos trouxe alguns anos atrás. Portanto, é o alicerce para a edificação do futuro. Sem a imortalidade não há futuro. E aí vamos pensar um pouquinho. Mais uma pergunta. Se somos imortais, não somos, nós já vimos, né? É o fim. Se somos imortais, tem uma outra pergunta a ser feita. É só uma existência ou mais de uma? Porque conforme o nosso entendimento, nós vamos conduzir a vida. Vamos entender isso e responder e adquirir as convicções necessárias para direcionar a vida. É só uma existência ou mais de uma existência? Vamos pensar que seja só uma existência. Qual é a alternativa? Nascer, viver muito ou pouco e deixar o corpo. Aí vem a questão, deixando o corpo, qual é a nossa situação? Bom, a situação em qualquer caso é uma. Jesus acelerou a cada um segundo suas obras. Então não importa para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, sempre a situação será de acordo com as nossas obras. Porque nós edificamos o nosso futuro. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Então, qual é a nossa situação? Aí nós temos, dentro dessa teoria de uma só existência, nós temos algumas alternativas. Quais são as alternativas? Ou vamos aguardar o juízo final, ou vamos direto para o juízo final. Não tem outra alternativa. Dentro do que a gente tem visto por aí nas teorias filosóficas religiosas, nós temos as duas alternativas. Se vamos aguardar o juízo final, vamos dormir um sono eterno. Até o juízo final. Aí já tem um problema de jogo de palavras, né? Se é eterno, não pode ser até. Se é até, não pode ser eterno. Claro que aqui eterno está representando, então, um tempo muito longo. Mas vocês já dormiram? Assim, tipo 12 horas, mas está meio doente, coisa assim. Dorme demais, né? Como é que a gente acorda? Quebrado, mais cansado do que foi dormir. Dormir demais faz mal. Tem gente que gosta, mas tudo bem. Agora imagine aquele pessoal, dizem que o ser humano está na Terra há 10 mil anos. Já tem estudioso dizendo que está há 100 mil anos. Mas vamos pôr aí 10 mil anos. Aqueles que desencarnaram há 10 mil anos estão dormindo ainda, aguardando o juízo final. Quando vão acordar? Está quebrado. Mas tudo bem, é a teoria. Aí chegou, acordou para o juízo final, quando ele vier. Ou então vai direto para o juízo final. Eu sintetizei tudo ali. O que é o juízo final? Ser perfeito, como o nosso Pai Celestial é. Atingiu a perfeição? Sim? Não? Aí você tem a alternativa. Se atingiu, vai para onde? Do céu. Quem não atingiu, vai abraçar o capeta. Quem aqui tem certeza nessa teoria que vai para o céu? Até sugiro que nem vá para o céu quem gosta de muita badalação, agito. O céu é monótono, tem pouca gente. Vai para o inferno que está acima. Quem vai para o céu? Mas vejam bem, qual é a alternativa do céu? Nós vamos contemplar o Criador pela eternidade. Vamos ver a primeira alternativa aí. Gente, por mais belo que Deus seja, fica olhando para Ele. A eternidade vai ser o inferno. Aí se eu estou blasfemando, não estou blasfemando, Deus não quer isso. Deus não quer isso, eu não tenho medo. Senão ele já estaria mandando um raio assim, porque ele vai isso várias vezes. Mas tudo bem. Aí eu pergunto aqui, quem quer ir para o céu? Quem quer? Ninguém? Só porque eu falei que tem pouca gente lá, ninguém quer ir. Desistiram. Quem quer ir para o céu? Não vai. Ninguém vai para o céu. Ninguém. Não conheço a vida de ninguém, não se preocupe. Não conheço a história de vocês. Nem eu vou. Por quê? Porque
significa deslocar-se para algum lugar. Se fosse isso, bastava pôr o endereço no GPS e ir para lá. Não é lá. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem. Homem aqui, sentido de ser humano, né? Quando a coisa foi criada, era muito machismo, depois agora tem mais. Céu, no sentido do coração, é o que nós construímos dentro de nós, então não é ir. Por isso que eu disse que vocês não vão para o céu. Por quê? Porque não é ir. É construir. E esse é o papel que estamos aqui, construir o reino dos céus em nossos corações. É atingir a perfeição. Aí, numa vida só, não dá para atingir a perfeição, a maioria vai, na teoria de ser inferno, o inferno. Arder num fogo que não consome. Mas vamos pensar um pouquinho nessa teoria de inferno? A teoria de céu, a gente nem sabe descrever, né? Saint-Exupéry, o escritor, o autor do Pequeno Príncipe, ele vai dizer que o homem foi rico em descrever o inferno e pobre em descrever o céu. É óbvio, por quê? Porque o inferno a gente já passou muitas vezes. No céu a gente não sabe como é que é. Eu fui fazer palestra no Nordeste, a primeira vez que fui lá, em Aracaju. Cheguei na beira da praia, assim, aquela praia cheia de coqueiro, linda. Eu digo, gente, é o céu. A gente amarra uma rede, 2 coqueiros, né? Aguinha de coco, um escravo abanando, essa teoria que a gente tem, né? A gente, beleza, é o céu, é aqui. Mas vamos pensar nessa teoria, mesmo essa teoria simplória, a gente na rede, tomando aguinha de coco, na beira da praia, sendo abanado pelo escravo, ele está no céu. E o escravo está onde? Mas vamos pensar uma mãe, por 2 filhos virados do avesso. Vocês sabem o que é virado do avesso? Sabe? Um diabo no cu. É mais calma. Ela investe nesses filhos, cuida deles, ama esses filhos, se esforça para que eles sigam o caminho do bem, para que eles mudem. E ainda com todo esse trabalho, com 2 filhos, ela ainda sobra tempo para cuidar dos outros, atender aqueles que estão necessitados, socorrer os bens e coisas desse gênero. Essa mãe, na tradição comum, é uma santa. Ao morrer, o céu. Os filhos, virados do avesso, ao morrer, vão para o inferno. Essa mãe, estando no céu, sabendo que seus filhos amados estão no inferno, ela está no céu ou está no inferno? O amor é impressionante, né? Capaz de ela chegar para Deus e dizer, Senhor, isso aqui está muito bom, meio monótono, na verdade, tem pouca gente, mas deixai-me viver com meus filhos no inferno. Esse é um amor incompatível. Mas, vamos ver como seria, vamos pensar um pouquinho como seria esse juízo final. Vamos dizer que ele exista, chega lá, você vai fazer um julgamento no tribunal. Como seria? Uma prova. Você vai fazer uma prova. Né? Para saber se você passa, tira mais de 7, né? Mais de 7, céu. Menos de 7, inferno. Aí você chega lá, bate na porta, você quer ir para o céu, quer entrar, São Pedro na frente. Meu filho, o que você quer aqui? Não, eu quero entrar. O que você era na terra? Vai você dizer, era espírita. Aí vai lá, tem 1000 e poucas pranchetas com perguntas para cada religião. Você não pode fazer perguntas sobre budismo, sobre outras coisas, porque eu não sei nada. Né? Tem que fazer perguntas sobre espiritismo, que eu acho que tem um pouquinho. Aí vai lá, pega a prancheta com a prova para espíritas. E pergunta, meu filho, o que é Deus? Espíritas tem que estudar. Responde, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Meu filho, o que é espírito? Princípio inteligente do universo. A gente responde. Se tirar 7, a maioria vai para o céu. É isso? Não é isso. E se tivesse perguntas sobre esse assunto, se tivesse essa situação, ele perguntaria o que você era na Terra? Espírita. Aí ele vai perguntar que obras você produziu como espíritas. Como espírita. O que fala de nós são as nossas obras, a cada um segundo suas obras de Jesus. Mas se a situação é esta, uma só vida, é a maior chance de nós irmos para o inferno, não falei nem de purgatório, aqui tem uma outra alternativa. Outra situação, o purgatório foi criado no 6º século, em 535, segundo concílio de Nicéia. Vamos lá. Essa ideia de céu e inferno é compatível com Deus? É compatível com a justiça divina? Pode até ser compatível com um Deus carrasco. Você fez besteira, pune. Pior do que nós, porque nós, quando os nossos filhos fazem besteira, a gente não expulsa de casa. Expulsa. Às vezes dá vontade, né? Mas não faz.
Né? Deus é pior que nós. Você fez besteira, ele te expulsa de casa. Hein? Pode até ser compatível com um Deus carrasco, um Deus tipo Zeus, dos gregos, né? Que era temperamental, ele ficava bravo e mandava uns raios aqui para baixo, né? Da mitologia grega. Mas, se for compatível com a justiça, vamos supor, compatível com a justiça de um Deus carrasco, não do Deus amoroso, mas que seja compatível com a justiça. É compatível com a bondade? É compatível com a misericórdia? É compatível com o perdão? Deus nos convida a perdoar. E amar, inclusive, o inimigo, porque para amar precisa perdoar. E não nos perdoa, não perdoa seus filhos. É incompatível com Deus. E aí fica uma pergunta. Se é só uma passagem por aqui, a alternativa é céu ou inferno, algum benefício em ser imortal? Haja vista que todo mundo aqui diz que não tem certeza que vai para o céu, portanto, né? Não tem vantagem de ser imortal, porque vai para o inferno, arder eternamente. Então, não tem vantagem em ser imortal. É incompatível com Jesus, quando ele diz que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ir para o inferno, pelo menos, me parece perder-se. Quando dois conceitos são incompatíveis, um dos dois está errado. Ou os dois. Mas pelo menos um tem que estar errado. Inferno. Ou nenhuma das minhas ovelhas se perderá, um dos dois está errado. Eu prefiro ficar com Cristo. A chave para entendermos esta questão, então. Como sairmos desse impasse? Como sairmos de uma situação de um Deus amoroso, justo, bom, misericordioso, que perdoa? A chave é a reencarnação. A reencarnação é a chave para isso. Eu, quando comecei a estudar a doutrina espírita, agora em abril, vamos fazer 25 anos, comecei a ler o livro de Espírito, começou a falar de reencarnação, foi a coisa que mais me encantou a reencarnação. Porque eu vi esperança para mim, no meu futuro. Né? Sem reencarnação não tem esperança. A reencarnação é a esperança, é a chave para o nosso futuro. E aí, é a oportunidade de Deus perdoando. Deus perdoa, ok? Você fracassou? Não concluiu o estudo ainda? Não atingiu a perfeição? Ok, volta para a escola. Fracassado ou não, nós temos que voltar para a escola. Quando a gente faz os cursos nas nossas escolas aí, a gente não se forma com um ano letivo. Nós precisamos ter, mesmo que passe todo ano certinho, nós vamos frequentar vários anos. E se não passar mais anos ainda, tem que voltar e repetir. Assim é a vida. Volta para a escola. Os povos antigos, a maioria deles tinha ideia da necessidade da volta. Qual é o povo mais conhecido sobre esse assunto? Os egípcios. Por quê? Porque eles sabiam que tinha que voltar, mas não sabiam como. Aí pelo sim, pelo não, vamos guardar o corpo, vai que a gente precisa dele na próxima. Esses caras já morreram há mais de 5.000 anos. Já pensou se vocês voltassem agora nesse corpinho? Ia ficar meio macabro, né? As academias de emagrecimento, eu perder a função, porque os caras já voltam magrinhos, né? Até tem alguns filmes aí que fazem essa volta, né? Meio macabra. Mas você viu? Pra quê? Uma história desse povo ser desvendada um pouquinho através da teologia. Mas a necessidade da volta, só não sabiam como ia ocorrer. E aí eu pergunto, Jesus, que é o maior sábio que esteve por aqui, para servir de modelo e guia, resposta, Kardec formulou essa pergunta, quem era o maior, e os imortais responderam a resposta mais curta do livro de Espírito, Jesus, ponto. Então, mais sábio que teve aqui. Falou de reencarnação? Como é que é a comunicação entre nós? Se vocês fizerem assim, eu entendo. Se vocês fizerem assim, eu também entendo. É a linguagem universal. Jesus falou de reencarnação ou não? Já se até dúvida aí, deixa o pessoal precisa estudar a Bíblia. Falou de reencarnação. No concílio citado em 535, o concílio de Constantinopla. Segundo o concílio, foram tiradas algumas coisas sobre a reencarnação por determinação de uma rainha. Ela tinha sido uma pessoa de uma vida não muito regular, né? Tinha sido prostituta, virou rainha, maltratava as servas eram cristãs, ficavam conversando pelos cantos, mas quando ela morrer, ela vai reencarnar e vai reencarnar escrava para pagar a conta. Ela mandou retirar. Poder e religião não dava muito certo, né? Hoje ainda não dá muito certo, imagina naquela época. Deveria dar certo. Fazem parte de um conjunto de obras.
mas pelas nossas imperfeições, Deus não dá muito certo, imagina, naquela época. Mas ficam algumas coisinhas lá bem interessantes. A mais conhecida é essa. Conversa de Jesus com Nicodemos. É preciso que nasçais de novo. Nicodemos pergunta a Jesus. Era um doutor da lei. Ficou em cima do muro o tempo todo. Esteve com Jesus e mesmo assim ficou em cima do muro. Não se decidiu. Diferente de José de Arimateia, que se decidiu. Entender que Jesus era o Messias. Mas Nicodemos vai procurar Jesus e pergunta a Jesus: como pode um homem adquirir sabedoria? Ou seja, ele nasce, progredir. E ele responde: na verdade é preciso que nasçais de novo, responde Jesus. Aí Nicodemos, meio egoísta, né? Era velho. Perguntou: mas como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? Que se falar nascer de novo, precisa voltar para o ventre. Ele entendia que era preciso voltar para o ventre. Aí Jesus respondeu assim, meio puxando de orelha, deve ter feito uma carinha meio debochada, né? Esse doutor da lei não sabe dessas coisas, né? Porque ele diz: vai estudar mais um pouco, você não é tão doutor assim. E é preciso que nasçais da água e do Espírito. Complementa Jesus. Por que da água e do Espírito? Aí foram criados alguns dogmas religiosos em cima dessa passagem. Mas por que da água? Porque naquela época não tinha o estudo de ciência, de química que a gente tem hoje, saber dos elementos mais variados e de onde tinham surgido, como é que tinham surgido. Então, tinha-se a ideia de tudo tinha provindo da água, inclusive a vida. Que a ciência hoje prova que a vida começou no meio aquoso, meio líquido. Mas tudo tinha provindo da água. Então, a água nessa época representava matéria. Trocando as palavras, é preciso que nasçais do espírito da matéria, da união do espírito da matéria, a reencarnação. Ah, mas tudo bem, vamos em frente. Tem uma outra passagem. Jesus dizia-se o Messias. O falante dizia-se naquela época, eu não tenho dúvida que ele era o Messias. Dizia-se o Messias. Os discípulos conhecedores das Escrituras antigas perguntaram a ele: espera um pouquinho, se você é o Messias, e para a vinda do Messias está nas Escrituras, que é preciso a volta de Elias. E a época do Cristo, Elias tinha morrido há mais ou menos 400 anos. Então os discípulos, logicamente, perguntaram: é o uso da razão. Peraí, se você é o Messias, cadê Elias? E Jesus respondeu: na verdade, Elias já veio. E fizeram com ele o que fizeram. Está literalmente assim. Então seus discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então João Batista era Elias. Mas peraí, vamos pensar. João Batista foi anunciado e gestado por Isabel. Conheceram João Batista criança. Se Elias morreu velho e João Batista conheceram criança, o corpo não era o mesmo. Senão teria que ter reaparecido velho. Não é o mesmo corpo. Se não é o mesmo corpo, é o mesmo o quê? Espírito, reencarnação. Tem uma outra passagem ainda que eu acho muito linda essa passagem, pela conversa de Jesus com Pedro. Jesus questiona os discípulos: que dizem por aí quem seja o Filho do Homem? Que dizem por aí sobre mim? É essa a pergunta que ele está fazendo. Que dizem quem eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que você é João Batista. Bom, nem podia. João Batista foi contemporâneo por um período com Jesus. Mas tudo bom, dizem que você é João Batista. Dizem que você é Jeremias. Dizem que você é um dos profetas. Ou seja, como ele poderia ser um dos profetas que já tinham morrido? Reencarnando. Reencarnação. E aí Pedro toma a palavra e diz: você é o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: a resposta não é sua. Estou traduzindo as minhas palavras. A resposta não é sua. Foi meu Pai quem te inspirou. E sobre ti edificarei a minha igreja. Essa passagem é muito bonita. Pega a responsável para quando ele partisse a Pedro. Portanto, reencarnação. Mas aí vem uma questão. Provas da reencarnação. Temos provas? Raul Teixeira, uns 10 anos atrás, estava fazendo uma palestra, fez uma palestra sobre reencarnação. Depois ele conta uma outra. Essa eu não assisti, mas ele conta uma outra. Que ele falou sobre a reencarnação e o cidadão, depois da palestra, levantou a mão, pediu a palavra e disse a ele: prove que existe reencarnação. Raul utilizou a saída estratégica de Kardec. Quando as pessoas faziam críticas, observações, cobravam respostas dele. E ele sabia que a pessoa não queria aprender, mas queria apenas perturbar, criticar, ele não respondia. Não vou perder meu tempo para quem não quer aprender. Quem quer aprender, eu respondo. Raul Teixeira, percebendo isso: eu vou falar assim, cidadão, já falei sobre a reencarnação, vou falar um monte de coisa para ele, e ele vai dizer no final: você falou bonito, mas
mesmo assim não me convenceu. Então o que ele diz? Colocou no quadro 10 obras, não espíritas, falando de reencarnação. Então você já leu alguma dessas? Não. Então leia depois que você me procura. Para não perder tempo com discussão inútil com quem não quer saber apenas por dúvida, criticar. Vamos por duas provas aqui, só para a gente não alongar. Uma espírita e uma não espírita. Então vamos começar pela não espírita. Quem já leu aqui Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, psiquiatra, cético. Encontrou 86 reencarnações de uma paciente que, sendo cético, eu não lembro se ele fez por acidente ou se ele não aguentava mais fazer regressão de memória da paciente, não achava o trauma. Que ele achava que o trauma teria que estar da concepção até agora, até o momento. Não lembro se foi por acidente, eu já li muito tempo essa aula. Ou ele resolveu fazer uma experiência e fazer uma regressão à vida antes da intrauterina. E, para sua surpresa, encontrou 86 encarnações dessa paciente, que ele descreve muito rapidamente nessa obra. Mas essa paciente em transe hipnótico dava passagem, trazia algumas mensagens que não eram dela. Como ele não era espírita, se fosse espírita, ele era um espírito superior trazendo, o teor da mensagem está do espírito superior, trazendo belas mensagens para ele. Com uma finalidade, depois se vocês quiserem saber, não tem que ler a obra. Não dá para contar tudo aqui. Então esses mestres, ele chamou de mestres, por isso ele escreve o livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. E deixou de ser cético. Levou 4 anos para publicar o livro, porque ficou com medo da Academia de Ciência. Falando sobre essas coisas, ele ia dar problema. E deu. Mas ele ficou muito rico vendendo o livro para o mundo inteiro. Realmente é uma obra lindíssima. Uma obra agora espírita. A Reencarnação, de Gabriel Delany. É uma obra científica, de pesquisa. Gabriel foi atrás de crianças que se diziam que a criança, a gente perde o contato com o mundo espiritual porque a gente entra com os conceitos e preconceitos, né? E vai perdendo quando fica adulto. Mas a criança tem contato mais fácil com o mundo espiritual, tem consciência um pouco maior, às vezes, da sua vida anterior, tem comunicação com os espíritos. Quantos filhos aí tiveram amiguinhos invisíveis? E aí, tem amiguinho invisível? Tá louco, tá maluco, gardenal. Aí estraga a criança, vai criar problema. Por quê? Por ignorância. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Gabriel Delany foi atrás dessas crianças que se diziam serem outras, em outras vidas, tiverem outros pais em outras cidades. Foi atrás, fez pesquisa e foi nos outros locais e encontrou. Teve a história de um jovenzinho de 5 anos, um menininho de 5 anos, que levaram ele nessa outra cidade e ele encontrou a mãe de uma encarnação anterior, a mãe da encarnação anterior, viva ainda. E quando o pai morreu e o filho morreram, os dois morreram, a família ficou na miséria, sabia que o pai tinha algum tesouro escondido na casa, não sabia onde. A casa estava em ruínas. O menininho localizou a casa. Aí perguntaram se ele sabia onde o pai tinha escondido valores. E ele sabia. Foi lá nas ruínas da casa e localizou. 5 anos de idade. Pesquisa científica. Científica, de ordem, de maneira científica. Provas da reencarnação. Aonde mais temos provas da reencarnação? Olhando aqui eu vejo um monte de provas de reencarnação. Cada um de vocês é uma prova de reencarnação, porque as nossas diferenças provam a reencarnação. Porque se fosse só uma jornada e Deus sendo justo, teria que nos dar igualdade. Teríamos que ser todos sãos ou doentes, todos ricos ou pobres, todos homens ou todas mulheres. Entendeu? O problema é para perpetuar a espécie, né? Para dar continuidade. O problema é sério. Pois é. E não dá para admitir que Deus não seja justo. Então, a nossa diferença, temos diferentes jornadas. Por isso somos diferentes. E aí, sendo soberanamente justo, Deus tem distribuído tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Deus é justo? Então ele distribuiu tudo igual para nós. Ok? Por que somos diferentes? Pela última, pelo complemento e a liberdade de agir. Deus nos criou simples e ignorantes, diz os Espíritos. Destes
destinados à perfeição, mesmo início, mesmo fim para todos, igualdade de direitos e oportunidades. Agora, neste percurso, através de muitas encarnações, e a liberdade de proceder, porque a liberdade de proceder, que chamamos de livre-arbítrio, traz consigo a responsabilidade, senão não teríamos responsabilidade. Então, a liberdade de agir. Esta liberdade usamos para aprender umas coisas, para aprender outras, esquecemos outras. Reprovamos alguns todo ano, passado de ano, outros reprovaram e assim por diante. Só isso. Não somos melhores nem piores que ninguém, apenas diferentes. Bom, é só uma existência? Não. Então vamos para outra alternativa. Não é só uma existência. O que temos? Não sendo só uma existência, nascer, aprendizado, progresso, essa é a finalidade de estarmos aqui. Vive muito pouco, não importa, cada jornada tem os seus compromissos, e aqui eu já falo, desencarna, sai da carne. Aí você desencarna, vai ver a pergunta, atingiu a perfeição? Se atingiu, temos uma situação que depois a gente explica. Se não atingiu, temos outra situação. Se atingiu a angelitude, tem uma situação. Se não atingiu, vai para o mundo espiritual, fica vinculado à Terra ainda, para voltar. Abre-se os horizontes da consciência, a gente percebe o que fez, o que não fez, o que deveria ter feito, o que cumpriu, o que não cumpriu, a consciência pesa, percebe novas necessidades, prepara para voltar. Reencarna neste ou em outro mundo de acordo com o grau que atingimos, vamos encarnar até atingir a perfeição. Vamos encarnar. Em mundos melhores, se já atingimos um grau superior à da Terra. Em mundos piores, se não acompanhamos mais a evolução da Terra. Estamos vivendo um momento de transição exatamente para isso. Podemos ir para mundos primitivos. É isso. Essa é a ocorrência. Vocês sabem quantas encarnações vocês já tiveram? Não? Ninguém sabe. Curioso, eu também não sei. Não é importante. Portanto, os espíritos não dizem. E uns podem ter mais, outros menos. Mas eu chuto. Acima de 200. Tem espírito que fala acima de 1000. Não, vamos deixar por 200. 1000 e ainda estamos assim. 200 fica mais leve. Fizemos esse ciclo. Não atingindo a perfeição, qual é a nossa situação no mundo espiritual? Para onde nós vamos? Para o mundo espiritual. Kardec falou, vão ficar com os espíritos. Eu falo Kardec, é o ciclo dos espíritos. Estados da alma na erraticidade, Kardec falou. A Terra, estamos aqui encarnados. Saindo daqui, vão ficar vinculados à Terra na erraticidade da Terra. Quem já ouviu falar de colônias espirituais? Qual a mais conhecida? Ah, André Luiz, né? Nosso lar. Quem gostaria de ir para o nosso lar? Quem gostaria? Ninguém? Hã? Ninguém? Levanta a mão, quem gostaria de ir para o nosso lar? Nossa, vai lotar. Não vai. Não vai para o nosso lar. Por que não vai? Vocês não falam leite quente. Vocês não falam Jesus. Por quê? Porque nosso lar é a colônia espiritual vinculada ao Rio de Janeiro. E a gente se agrupa no mundo espiritual ou aqui em qualquer lugar de acordo com as nossas afinidades que já vamos construindo. Então nós vamos continuar a agrupar. Vamos nos encontrar muitas vezes. Né? Vamos nos obsediar bastante. Vamos para o nosso lar. Não vamos para o nosso lar, vamos para a colônia espiritual. Segundo de volta, a colônia espiritual aqui em Curitiba é bom, gente. Não importa. Nós vamos para o mundo espiritual. Para alguma colônia espiritual. Ou então, vamos para o umbral. Podemos ir para o umbral? Não, ninguém vai para o umbral. Ninguém. Umbral não é um local, é um estado de consciência que nós criamos mentalmente. No cinema fica lindo. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Quando André Luiz vai visitar a família, encontra alguém substituindo-o na cama com a esposa. Tinha casado de novo com a turma. Ele perturbou-se. O que ele fez? Ele não saiu do lugar. Ele criou mentalmente um ambiente perturbado que ele estava anteriormente. Só que aí ele estava preparado. Por isso os espíritos não deixavam ele antes de visitar a família, porque ele não estaria preparado. O que ele faz? Ele reage. E aí volta no prédio da casa, volta ao ambiente normal, ali onde ele foi visitar a família, ele subiu, pôs remedinho na água do seu substituto na cama que estava doente. É o amor. É o conhecimento que a vida continua e que tudo continua.
Podemos ir para os hospitais, escolas, podemos estar vinculados a hospitais, escolas, para aprender a preparar a infinidade de possibilidades do mundo espiritual. É incalculável para nós. Quem relata muito bem vários detalhes, várias situações dessa é André Luiz na série Teógrafas psicografadas por Chico Xavier, nosso André Luiz aí. Vocês são 14, 15 horas, não lembro, um punhado. É isso aí. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Esse tema, essa frase, vocês viram aonde? Aonde? Eu não sou isso. Agora, esses dias. Conferência Estadual Espírita, 21ª, o tema foi este. Essa frase está onde? No túmulo de Kardec. Foi de Kardec? Leon diz que é dele, mas os biógrafos de outros autores dizem que não é dele. Aí tem uma série de teorias, uma frase de um pensador alemão chamado Goltz, que teria dito alguma coisa, traduzido para o francês deturpadamente, chegou nisso. Não importa. Importa que aqui está a grande verdade. Mas se acreditamos nisso, temos que viver de acordo com isso. Se nos acreditamos imortais, temos que viver como seres imortais. O problema é que a gente começa a entender que é imortal, mas vive como mortal. Como se tudo fosse acabar. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Bom, agora vamos lá. A gente vai fazendo esse ciclo aqui N vezes, não sei quantas. Quantas a gente vai fazer ainda de ir e voltar? Quantas? Não sei. Mas chegou finalmente e atingiu a perfeição. Eu procuro todo dia ver se estava sendo assim adiante, mas nem esquinha estava sendo. Para me enganar, né? Atingiu a perfeição. Qual é a situação? O que conquistamos com isso? Sabedoria, amor, felicidade e liberdade são os principais itens contidos na perfeição. Não andam separados. Ninguém que não seja sábio não ama. Ninguém que não seja sábio é feliz ou é livre. Nós nem sabemos ainda exatamente o que sejam estas 4 situações. Tem outras, mas as principais são estas. Se queremos felicidade, temos que construir. Conquistando sabedoria e aprendendo a amar. Falei de felicidade, que felicidade é o que todo mundo quer. Liberdade, ele nem sabe o que é isso ainda. Jesus era livre? Mesmo na cruz, pregado, ele ainda pede para os seus autores. Só alguém muito livre é capaz disso. Portanto, conquistar a angelitude. E esse é o único determinismo que temos. Deus nos deu simples e ignorantes, e todos atingiremos a perfeição, porque Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então todos chegaremos lá. Agora depende de cada um de nós. Ah, eu tenho imortalidade, tenho outras encarnações, então vou aproveitar essa vida. Só que é o seguinte, na próxima encarnação você vai levar o que você não fez nessa e deveria ter feito, mais o da próxima. Vai começar a ficar pesado o fardo. É bom que a gente aproveite cada encarnação para caminhar na direção dessa sabedoria, desse doutorado, que eu costumo chamar da arte de amar. Quem quiser entender um pouquinho sobre felicidade, primeiro capítulo da 4ª parte do Livro dos Espíritos, Kardec trata desse assunto. Eu fiz uma pergunta antes daí. Muita gente acha que vai ficar sombra, água fresca, no plano espiritual, rede, coqueiro, água de coco, né? Escrava banana. Ou então vai ficar dormindo, só contemplando o Criador? Não. Vai trabalhar. Meu pai trabalha e eu trabalho. Se Deus trabalha, nós vamos fazer o quê? Só que é um trabalho diferente, né? Consciente, é um trabalho prazeroso. Até na nossa vida aqui é bom que a gente escolha trabalhar na área que goste, para viver e produzir de forma equilibrada, sem perturbações. Né? Quando escolhe a profissão errada, vai sofrer 30, 40 anos ainda, até descansar um pouco. O descanso é normal. O trabalho é tão importante que Kardec, entre as 10 leis morais que ele encontra, como troncos de leis, uma delas é a lei do trabalho. Para a gente finalizar, citar uma obra, Perdoa-te, de Amália Domingos Soler. Quem já viu essa obra? Entendeu? Nossa, é lindíssima essa obra. Mas conta a vida do espírito que vai evoluindo, até na última encarnação, viver como Teresa de Ávila, na Espanha, uma médium fenomenal, de cura impressionante. Conversava abertamente com os espíritos. A Inquisição fazia o quê? Levava para a fogueira, principalmente os médicos. E ela foi para um tribunal.
mas não estava em sua pauta morrer numa fogueira, os espíritos a protegeram. E ela vivia uma outra coisa perturbada naquela época que hoje não tem mais: assédio sexual. Hoje não tem. Lamentavelmente. Ela vivia isso. Então ela conversava com um espírito muito evoluído, que aparentemente, para mim, no meu entendimento, seria o Cristo. Mas se não for, é um espírito muito próximo da evolução do Cristo. E ela dizia, esse espírito, cansada que estava aqui com assédio do seu professor. Assédio, que ela estava cansada aqui da Inquisição, ela estava cansada de tudo isso. Dizia esse espírito: amo-te, quero adorar-te, leve-me com você, me tira disso aqui. E ele respondia para ela: não quero adoradores, quero trabalhadores. E ela continuou até desencarnar, desempenhando muito trabalho. Você pega essa obra, você não quer parar de ler. É tipo, há 2000 anos, Paulo Estevão, essas obras românticas maravilhosas, contando histórias fantásticas. Para o quê? Para o nosso aprendizado, para fortalecer a nossa esperança, para nos colocar na direção de fazer as escolhas apropriadas. Portanto, estamos aqui para trabalhar, produzir, progredir, e no mundo espiritual, quanto mais progredimos, mais vamos trabalhar. Quem quer sombra grotesca, não progride. Perfeição é a meta, a reencarnação é o caminho. Toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Erramos. Não erramos? Levanta e segue em frente. Busca corrigir. É isso que a vida oferece e é isso que Deus nos oferece como oportunidade através da reencarnação. Bom, está lá no livro Justiça Divina, na luz da reencarnação, Francisco Xavier, psicografia do Espírito Emmanuel. O e-mail está ali, se alguém quiser esse material, quiser o material do Vitor Hugo, é só me mandar uma mensagem. Sim? Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a cada pelo convite, e a vocês pela paciência de me ouvir. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Só a gente encerrar, como der a tarefa aí para ele. Fazer o encerramento. Salário, então. Brincadeira, salário, é ótimo. E venha trabalhar. Fazer uma prece é um privilégio. Principalmente num ambiente como este, preparado pelos bons espíritos, prepostos do Cristo, nos resta dizer ao nosso Pai a nossa gratidão por tudo e por tanto que nos oferece, não é bom. Pelas oportunidades que a vida nos oferece. Agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui juntos hoje, em nome de Jesus. Mas especialmente agradecer pelo Pai ter nos enviado Jesus, mestre, modelo e guia de nossas vidas. A ti, querido amigo, e aos teus trabalhadores, esses espíritos de luz que te auxiliam na tarefa de levar a humanidade a Deus, a nossa gratidão. Mas a ti, especialmente, a nossa gratidão por teres estado conosco há 3.000 anos, trazendo as luzes do teu Evangelho. Que à medida que colocamos no nosso dia a dia, nosso caminho fica mais iluminado, nosso fardo fica mais leve e o jugo mais suave. Obrigado, querido amigo. Nós aproveitamos ainda para rogar-te as bênçãos, as tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, as tuas bênçãos aos nossos lares, as tuas bênçãos a esta casa, maravilhosamente, periodicamente, frequentemente nos apoia. Que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre abençoados e inspirados por ti, e sempre conscientes de que a tarefa é tua e não é nossa, somos apenas instrumentos. Nós ainda rogamos as bênçãos aos nossos irmãos que perambulam pelo mundo, e muitos perambulam literalmente, porque não nos conhecem, e não conhecem ao Pai. A estes, por certo, as dores se tornam mais intensas. A todos estes, mas a todos de uma maneira geral, possa chegar com as tuas bênçãos, com a tua inspiração, com a tua paz, principalmente com a tua orientação. Certos, querido amigo, que atende a nossa rogativa, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre.